Exemplo. Quantos são os possíveis resultados para primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar em uma corrida com 10 corredores? Então, nós temos aqui a seguinte situação. São 10 pessoas correndo. Quais são os possíveis resultados? Só um exemplo de um resultado pode acontecer. Vamos supor que os corredores estão numerados de 1 a 10. Então, o primeiro lugar pode ser o jogador 1. Primeiro lugar pode ser o jogador 1. Segundo lugar pode ser o jogador 2. E terceiro lugar pode ser o jogador 3. Não é isso? É um resultado que pode acontecer. Outro resultado que pode acontecer. O primeiro lugar pode ser o jogador 2. O segundo lugar o jogador 1. E o terceiro lugar o jogador 8. Enfim, tem vários resultados. O nosso objetivo é descobrir quais são esses resultados. Aí segue a mesma ideia dos tracinhos, porque é uma questão que envolve o princípio multiplicativo. Então, toda questão que envolve o princípio multiplicativo, eu aconselho que use a ideia dos tracinhos. Então, ó, quantos tracinhos nessa situação nós vamos usar? 3, que é um para o primeiro lugar, outro para o segundo lugar e outro para o terceiro lugar. É isso? Então vamos lá. Vamos supor aqui, tem 10 pessoas correndo. Quantos deles podem tirar o primeiro lugar? Qualquer um dos 10 pode tirar o primeiro lugar. Então aqui a gente sempre nesses traços utiliza a quantidade. Então, qualquer um dos 10 pode tirar ser o primeiro colocado, né? Vamos supor que um ganhou. Então, quantos podem ganhar o segundo lugar? Então, aqui nesse segundo lugar já não tenho mais 10 opções, porque um ganhou o primeiro. Então, eu só tenho 9 possíveis pessoas que podem ganhar o segundo lugar. Vamos supor que um ganhou o primeiro lugar, outro ganhou o segundo lugar. E o terceiro lugar, eu vou ter quantas pessoas que podem tirar o terceiro lugar? 8. Então, agora só é multiplicar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Então, tem quantos resultados que pode acontecer? 720 resultados. Né? São 720 maneiras distintas. De acontecer o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ok? Então, observe que esses problemas de análise combinatória, ele envolve a interpretação. Tem situações, como por exemplo aqui das placas, que eu podia utilizar 10, né? Eu podia usar as 10 opções de número no primeiro tracinho, as 10 opções de número no segundo e as 10 no terceiro. Já esse problema não, eu tenho 10 opções no primeiro, porque a ideia do problema é isso, 10 pessoas podem ganhar o primeiro lugar. Para o segundo lugar eu só tenho quantas opções? 9, porque um já ganhou, e assim vai. Ok? Nesse exemplo 5, a gente vai entender perfeitamente quase todas as naturezas dos problemas que envolvem o princípio multiplicativo. Nesse próximo exemplo. Usando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, determine quantos números de 3 algarismos podemos formar? Olha, eu quero formar número de 1, 2, 3 algarismos. Vamos chamar aqui de primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Quantos números de 3 algarismos eu posso formar utilizando esses? Por exemplo, o número que eu posso formar é o 123, né? Eu utilizei aqui no primeiro algarismo 1, no segundo algarismo 2, no terceiro algarismo 3, ou seja, formei o 123. É o número que está utilizando estes e só tem 3 algarismos. Outro número que eu posso formar, posso usar eles, só trocar a ordem, 321. Outro número que eu posso formar 541. Utilizei o 5, o 4 e o 1. Enfim, existem vários números. Eu posso formar utilizei somente um, mas é o número de 3 algarismos e está utilizando eles, né? Então, essa situação aqui, ela vai se resolver da seguinte forma. Você vai contar quantos pode utilizar nesse primeiro algarismo, quantos nesse segundo e quantos nesse terceiro. Eu tenho quantas opções de algarismos para utilizar nessa primeira parte? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 opções. Quantas opções para utilizar nesse segundo? Veja que os números podem se repetir. Por exemplo, se eu usar aqui um 1, eu posso usar aqui um de novo, por exemplo. Eu posso formar o número 111 ou 112, que 1 se repete, né? Enfim, os números podem se repetir. Então, eu posso usar 5 opções aqui também e as 5 opções aqui também, porque a natureza desse problema me permite, diferente desse problema. Então, agora é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 120.
5. Então é possível formar, usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 125 números de 3 algarismos. Agora, olha essa questão, olha o B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, de 3 algarismos distintos. Quem é que cai fora? Esses algarismos aqui, ó. Porque os algarismos não são distintos. Esse aqui também cai fora. Essa situação está dentro do B, porque os algarismos são distintos. Ó, usei o 5, o 4 e o 1, nenhum está se repetindo. Por exemplo, 223 cai fora, porque está repetindo. Agora, 342 está dentro dos que querem ser contados para o B. Por quê? Porque os algarismos são distintos. Então vamos lá, a ideia dos tracinhos. 1, 2, 3. Primeiro algarismo, segundo algarismo e terceiro algarismo. Vamos considerar o seguinte, vou contar quantos eu posso utilizar aqui. Então eu vou colocar um número aqui. Quantas opções eu posso utilizar? 1, 2, 3, 4, 5. Agora nesse segundo aqui, observa que vamos supor que eu escolhi um número e coloquei aqui. Não sei, vamos supor que eu escolhi. Então quantos deles eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar qualquer um deles, menos o que eu utilizei nessa outra. Então eu vou ter quantas opções? 4. Porque aqui eu tinha 5 opções, utilizei 1, então aqui eu vou ter só 4 opções. Nesse daqui, não, eu vou ter apenas 3 opções, porque eu não posso contar o número que eu utilizei aqui e nem o número que eu utilizei aqui, entendeu? Porque eu já contei um número para esse primeiro algarismo, contei um número para esse segundo algarismo. Então, para esse daqui eu só tenho quantas opções? 3. Agora é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Veja que o resultado daqui deu bem menor do que esse. E claro que era para dar, porque aqui eu estou contando todos os números de 3 algarismos que eu posso formar, contando que se repetem. Aqui não, eu estou contando de 3 algarismos distintos, então eu estou tirando todos aqueles que pelo menos 2 se repetem, ou os 3 se repetem. Então ia dar bem mesmo, porque eu estou tirando todos que se repetem. Ok? Então aqui eu só tenho 60 números que pode ser formado. C. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Só que aqui faltou de... Quantos números pares? Quantos números... Bem, aqui tem pares. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Agora tem que ter o seguinte cuidado, porque os números continuam de 3 algarismos, mas agora tem que ser par. Então, para ser par, ou ele vai terminar em 2, ou ele vai terminar em 4. Então, vamos considerar o seguinte, aqui, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo e terceiro algarismo. Já vamos deixar fixo aqui, ó, porque existem os números que terminam em 2, existem os números que terminam em 4. Então, eu vou ter que contar separado quantos números terminam em 2, quantos números terminam em 4, e depois somar. Então, vamos fixar aqui, ó. Aqui eu já só tenho uma opção. Quantos algarismos eu posso usar aqui? Só posso usar um, que é o 2. Aqui eu posso utilizar qualquer um deles. Inclusive, eu posso usar novamente o 2. Porque a questão não está me dizendo que os algarismos têm que ser distintos. Por exemplo, eu posso formar o número 2, 2, 2. É um exemplo de um número de 3 algarismos. Estou utilizando apenas estes e é par, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, o 212, né? Repete o 2, mas não tem problema, a questão não diz que tem que ser distintos. Então, para esse primeiro eu tenho 5 opções. Para esse segundo, 5 opções. Aí, esse daqui é que eu só tenho uma opção, que é o algarismo 2. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 1, 25. Beleza, ou seja, terminando em 2, tem 25 números. Agora, terminando em 4, aqui só tem uma opção, porque é o número 4. Aqui eu tenho 5 opções, aqui também eu tenho 5 opções, porque podem se repetir. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 1, 25. Agora, o total, eu tenho 25 números que terminam em 2, mais 25 números que terminam em 4. Então, tenho 50 números. Ou seja, números pares de 3 algarismos, usando apenas esse, dá para formar 50. Agora o D. Quantos números pares de 3 algarismos distintos? Então, vai ser bem parecido com esse, só que os algarismos são distintos. Eu tenho que contar quantos terminam em 2, quantos terminam em 4. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Ó. Então, aqui eu só tenho uma opção, que é o número 2. Aqui, ó, eu tenho quantas opções? Veja que os algarismos têm que ser distintos. Então, aqui eu não posso contar
eu não tenho 4 opções, porque eu já fixei o 2. Aqui eu não posso usar o número 2. Então, eu tenho quantas opções tirando o 2? 1, 2, 3, 4. 4 opções de números que eu posso utilizar. Aqui, nessa segunda parte aqui, quantos eu posso utilizar? Não posso utilizar o 2 que eu já contei para o terceiro algarismo. E não posso contar o número que eu já utilizei, que eu já contei para esse primeiro algarismo. Então, eu tenho 5 opções, tirando 2 que eu já contei, eu só tenho 3 opções. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 1, 12. Ou seja, algarismos distintos que terminam em 2, eu tenho 12. Só um exemplo de um desses números, 132. Né? Um exemplo de um número que não está nessa contagem. 242, ó, porque os dois se repetem, né? Outro número que não está nessa contagem 332, não tá, porque o 3 com 3 está se repetindo, aqui os algarismos têm que ser distintos. É só para esclarecer mais um pouco. Né? Que ficou cortado aí no vídeo, vou só repetir de novo. Ó, exemplo de números que estão nessa contagem. 132, porque termina em 2, os 3 algarismos estão distintos. Não estão nessa contagem, 242, porque os dois estão se repetindo. Nessa contagem aqui, 332, também não está nessa contagem, porque o 3 com 3 está repetindo. Aqui, ó, vamos agora terminando em 4. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Aqui eu só tenho uma opção, que é o número 4. Já está fixo o 4 aqui. Então, eu só vou contar para esses dois aqui. Ó. Quantas opções eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar qualquer um desses, menos o 4. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 opções, né? Ó. 1, 2, 3, 4 opções. E esse daqui, não posso contar o 4 e nem o que eu já contei para cá, 3. Então, eu vou ter 12 opções. Então, eu tenho 12 números que terminam em 2 e 12 números que terminam em 4, que dá um total de 24.